Acidente de trânsito. Vamos conversar hoje um pouquinho a respeito desse acidente, acidente de trabalho, acidente em casa, seja qual for o tipo de acidente que você tenha sofrido ou que um conhecido teu, um parente tenha sofrido. Seja qual for o acidente, eu gostaria de trocar uma ideia com vocês hoje, bater um papo aqui, porque eu penso, eu posso lhes ajudar. Se você teve algum tipo de acidente, conhece alguém que teve qualquer tipo de acidente, tem um parente que teve um acidente, hoje chegou o dia de você poder se ajudar ou ajudar outras pessoas. Bora se ajudar então? Então, vem comigo. Vamos lá. Vamos bater um papo hoje a respeito de, se tu não ouviu falar, cara, vem comigo porque hoje vai ser a virada de chave. Vamos conversar um pouquinho a respeito do auxílio acidente. Você já ouviu falar sobre ele? Não tem problema não. Vou contar mais alguns detalhes, né, a respeito desse benefício que talvez você não saiba para dirimir aquelas dúvidas. Sempre penso que se eu entendo de um assunto, mas vejo alguém que entende do mesmo assunto que eu, pode ele trazer alguma coisa que eu não sei. E se eu não sei daquele assunto, pô, melhor ainda, daí eu vou aprender. Então, vamos lá. Em qualquer das situações, eu penso hoje, eu poderei ajudar e com algumas perguntas, poderei eu também aí ser ajudado. Vai que tem alguma pergunta que eu não saiba a resposta, não tem problema. A gente busca a resposta e traz depois, mas fato é, com relação a esse benefício auxílio acidente, penso, podemos e vamos ajudar um ao outro hoje. Então, vem cá comigo. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Moraes, mais conhecido aí pelos amigos por Dr. Moraes, e tenho como missão de vida ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas informando sobre o direito, sobretudo o direito previdenciário, sobretudo o direito trabalhista, que é aquele que eu tive aí mais experiência ao longo aí desses quase 10 anos advogando. Agora, dia 16 de janeiro, fizemos 9 anos de escritório aberto e praticamente aí 15 anos atuando, né, estudando, trabalhando com a situação do direito. Então, com base nessa experiência de quase uma década e meia, tenho certeza aí a gente pode se ajudar, tem algumas coisas aí durante a trajetória que a gente tem certeza pode te passar e pode aí, tendo essa missão de fazer o bem, realmente te alcançar algo legal, algo bacana. Então, vem comigo, vamos lá. Pessoal, vamos então conversar então a respeito do auxílio acidente. Alguém aqui já ouviu falar sobre o auxílio acidente? Você que está me olhando, já ouviu falar sobre o auxílio acidente? Não? Então vem cá. Olha só. Primeira coisa. Imagina o seguinte. Ó, imagina um grande funil. Um grande funil. Aonde a gente vai dividir ele basicamente em 4 partes. Aqui em cima, onde tem um monte de gente. Todo mundo que teve algum tipo de acidente. Carro, moto, em casa, do trabalho, de trânsito, jogando bola, seja qual for a pessoa que teve algum tipo de acidente, está aqui, ó. Num mar de pessoas que podem ter direito ao auxílio acidente. Então, se você está aqui, teve qualquer tipo de acidente, você pode ter direito. Beleza? Então, guarda a informação. Teve acidente de bicicleta, teve acidente de trânsito, teve acidente de trabalho, teve o acidente em casa, seja qual for o acidente que teve, pode ter direito ao benefício de auxílio acidente. Com certeza você tem aí lembrança de alguém que teve, se você não foi a vítima de acidente, né? Então vamos lá. Beleza. Então, descobrimos quais são as pessoas que podem ter e talvez você pode. Agora vamos para o segundo momento. Vem comigo aqui. Veja só. Agora, vamos para um segundo momento. Temos conhecimento de toda essa extensão de gente que pode ter direito ao auxílio acidente. Agora vamos para o segundo momento. O que é? Beleza então. Doutor Moraes,
Então qualquer pessoa que teve acidente pode ter direito. Show de bola. Tá. Mas quem é essa galera? Então, vem aqui comigo que a gente... Opa! Nosso jogo de xadrez aqui. Vem cá comigo que agora a gente vai começar a descer a situação do funil para daí lá no fundo vai estar aqueles que realmente é só entrar e praticamente ganhar a grana. Quer saber quem está lá embaixo no funil que realmente tem um grande potencial de ter direito? Fica aqui comigo. Vamos lá. Veja só. Galera, primeiro ponto. O primeiro ponto é o seguinte. E isso aqui é extremamente importante. Ficou encostado pelo INSS, puf, acende uma luz. Se ficou encostado pelo INSS, eu pago um 100zão por esse cliente. Ficou encostado pelo INSS, maravilha, chance grande aí de brilhar, meu amigo. A grana. Então vamos lá. Ficou encostado pelo INSS? Se ficou encostado pelo INSS, vem cá comigo. Agora, tem mais um outro requisito. Além de ter ficado encostado pelo INSS, a gente tem que ter demonstrado mais uma coisa, que é a sequela. A sequela. Não basta ter tido um acidente, tem que ter ficado encostado pelo INSS e tem também que ter ficado com uma sequela. Quanto a esse ponto sequela, vem cá comigo, um detalhe peculiar, veja só. A sequela é no seguinte sentido, e aqui é que entra muita gente que pode ter direito e não sabe. A sequela decorrente do acidente, ela é um impedimento, ainda que mínimo, para exercer atividade que exercia em data anterior ao acidente. Exemplo, aqui o pessoal trabalha com sapato em São João Batista e muita gente trabalha ali na situação do fight, né? Lá na produção. Inclusive trabalhei mais de 10 anos com sapato aqui em São João. Pessoa trabalha lá na produção. Às vezes é o coringa, é o auxiliar, né, que fica caminhando o dia inteiro. Às vezes é a pessoa que lá monta, puxa o sintético, ou puxa o couro e pá, bate lá com o martelo, monta o sapato, puxa a tirinha com o dedão e etc. Imagina duas situações. A primeira, o cara era auxiliar na esteira, caminhava o dia inteiro. E daí ele tem um acidente de moto. Quebra a perna, parafuso e toda aquela gaiola, e faz tratamento e volta. Quando ele volta a trabalhar, então olha só. Então veja só. Teve o acidente, ficou encostado pelo INSS, voltou a trabalhar. E voltou a trabalhar, ele está trabalhando, continuou trabalhando. Trabalhou uma semana, 2 semanas e daqui a pouco diminuiu, se percebeu que ele diminuiu a produtividade dele. Porque ele já não consegue caminhar mais rápido, não consegue caminhar rápido que nem caminhava, já não consegue erguer as caixas que nem antes erguia, porque dói a perna, e daqui a pouco até demitido é. Mas quando não é demitido, se percebe que ele diminuiu a capacidade laborativa dele. Então, é essa sequela. É a sequela que prejudica para trabalhar na atividade que a pessoa exercia na época do acidente. Um outro exemplo, o clássico, veja só. A pessoa trabalhava de montador, lá na esteira, trabalhava de calceteiro, exercia alguma atividade laboral ali na esteira, na linha de produção. E tem uma lera, uma Dort, opera a mão. Isso é equiparado a acidente de trabalho. Fica alguns meses encostado pelo INSS, volta a trabalhar, já não aperta alicate como apertava antes. Já diminui a produtividade, já não mais dá conta da esteira, já tem que ser trocado de função e daqui a pouco, daqui a pouco é mandado embora. Infelizmente essa é a realidade, pode acontecer. Tu perceba
que quando tem um acidente, tem uma sequela que prejudica para trabalhar, tem um efeito colateral que reduz a produtividade? Isso que tem que demonstrar para ter direito ao auxílio acidente. Reduzir a capacidade laborativa. Tem que produzir menos para a função que exercia em data anterior ao acidente. Quantos por cento, Dr. Moraes? A lei não fala, então 1% já entra com a ação. Temos vários exemplos no escritório, cito um que me chama muita atenção. O cliente ele teve uma lesão aqui entre o indicador e entre o polegar e perdeu um pouco do movimento de pinça. E ele era montador. E o cara foi demitido. Nunca mais conseguiu trabalhar de montador. Inclusive hoje ele é motorista. E veja bem, poderia até dizer o nome dele, né? Mas aí, bom resguardar aqui o direito ao sigilo, né? Mas provavelmente muita gente que conhece ele, a cidade pequena São João Batista, né? E provavelmente alguém que conhece aí esse cliente. Veja só. Então veja só. Ele produziu menos, tanto é verdade que ele foi demitido e teve que virar caminhoneiro, porque não conseguiu mais montar. Então houve uma perda de capacidade laborativa. E por isso ele faz jus ao auxílio acidente, porque ele tem uma sequela para a atividade que exercia antes do acidente, ele não consegue mais produzir que nem antes. Perfeito? Então veja só. Temos dois requisitos. O primeiro tem que ter ficado encostado pelo INSS. O segundo precisa ter ficado com uma sequela que prejudica para trabalhar na função que exercia antes do acidente. Show de bola. Exemplo, era sapateiro, teve o acidente, continuou sendo sapateiro, mas produz menos do que produzia antes. Show. Vencido. Beleza. E galera, tem muita gente que tem direito a esse benefício. Eu lembro de um cliente que alguns anos atrás foi no escritório para verificar algumas questões envolvendo o imóvel dele. E ele teve o acidente em 94, ficou encostado até 96. E ele ficou com uma sequela tão grande, galera, mas tão grande, que ele passou a ser PCD. O que é um PCD? É um portador de... É um deficiente físico, que ele trabalha com uma redução da capacidade e só o simples fato de ser PCD, já se presume que ele tem uma sequela gigante. E ele não recebia auxílio acidente. Pô, o cara teve um acidente, recebeu 2 anos, voltou a trabalhar, passou a trabalhar como sendo um deficiente, ou seja, a sequela era patente, e mesmo assim o INSS não concedeu o auxílio acidente para ele. Detalhe, em 2018 ele ficou sabendo numa consulta no escritório que ele poderia ter direito ao auxílio acidente. Eu lembro que eu conversei com ele e disse, cara, tu tem direito ao auxílio acidente, a gente pode buscar todo atrasado. E ele falou, mas doutor, desde 96 até hoje eu nem ouvi falar sobre esse benefício. E daí eu disse, pois tá ouvindo agora. Tá ouvindo agora? Antes tarde do que nunca. A gente entrou com a ação, pessoal. Eu pedi dispensa até da perícia. Se o cara é um portador de deficiência, não há o que se falar, não há o que se discutir a respeito da sequela. O cara tem tanta sequela que é considerado como deficiente. Pois entramos com a ação, ganhamos, o INSS recorreu, recorremos também, ganhamos de novo. Maravilha, maravilha, maravilha. E o cliente ficou sabendo no escritório. Por que eu conto essa história, pessoal? Porque você pode conhecer alguém, ou mesmo pode ser você, que tem direito a esse benefício e não sabe, um monte de gente. Então, cara, se conhece alguém nesse contexto, fala para ele do direito à possibilidade de receber esse auxílio acidente. Manda o nosso WhatsApp. Galera, mas brincadeiras à parte, cara, Deus ajuda quem ajuda. E tantos outros. Lembro de um cliente também que ele chegou no escritório e ele
uma situação até um pouco forte. Ele agora não é mais, mas na época ele era morador de rua e posou, acho que uma semanada na frente do escritório lá, posou lá e eu lembro que ele mancava. E daí eu chamei, pô, cara, o que tá acontecendo, mano? O que aconteceu? Ele contou a história dele, contou que trabalhava de pedreiro na BR-101 há uns anos atrás, daí teve um acidente, e daí o INSS cancelou o benefício dele e perdeu família, filhos e... Bah, as sequelas de um acidente é delicado, tá? É delicado mesmo. E às vezes o amor ele não supera, né, galera, a adversidade e a ausência de renda. E conversa vai, conversa vem com a situação do cliente, a gente disse assim, cara, tu pode ter direito a um benefício. Daí conversando ali com calma, descobri, né, que ele teve o acidente, ficou com a sequela, o INSS negou o benefício, ele não conseguiu voltar a trabalhar, daí pela ausência de renda, a esposa deixou ele, os filhos se afastaram e se tornou morador de rua. Foi uma dificuldade para entrar com essa ação. Eu lembro que o juiz queria um comprovante de residência no nome dele, ele não conhecia ninguém. Pois eu disse que morava lá em casa. Nossa, se ninguém vai provar onde é que ele mora, quem prova é eu. Galera, quem tem curiosidade, me chama, eu mostro o processo, tá? O cliente morou lá em casa. E o juiz queria que provasse. Não acreditou que morava na rua, então deixa pra mim. Mora lá em casa e vamos entrar com essa ação. Entramos com a ação. O cliente com 3,5 centímetros de encurtamento de perna. Foi lá fazer perícia, o perito disse que era só usar uma palmilha de 3,5 centímetros que já ficava bem. Daí perdemos a ação, recorremos e deu na veia lá no tribunal. Ganhamos. Não que eu tinha certeza que eu ia ganhar, mas cara, sequela de 3,5 centímetros de diferença de uma perna para outra. Se isso não gerar sequela para um cara que trabalhava de pedreiro ali na 101, porra, o que vai gerar então? E entramos com a ação, perdemos, levamos para segundo grau, bingo, na veia, todo atrasado, e 50 mangos lá de atrasado, e deixou de ser morador de rua. E deixou e... cara, uma vez por mês, esse cliente me manda mensagem. Às vezes 2, 3 vezes por semana, às vezes fica um tempo sem mandar mensagem, e a gente criou um carinho muito grande um pelo outro, né? Porque é uma história muito bonita, muito legal, né? E talvez você conhece alguém numa situação um pouco parecida, veja alguém com algum tipo de sequela de algum acidente. Cara, eu penso que o que a gente pode fazer por uma outra pessoa com uma atitude simples, de dizer para ela a respeito de um direito, cara, pode mudar a vida dela. Mas o legal é a gente sentir no nosso coração que a gente fez a parte e a gente teve um pouco de culpa para que aquilo realmente acontecesse. E aquilo foi a virada de chave para a pessoa conquistar coisas grandiosas. Mas conto aí essas histórias para dizer mesmo que, cara, tem muita gente que não sabe, cara, muita gente. E a gente está aqui para isso, para realmente ajudar a levar o conhecimento até vocês levar até a casa, levar até os amigos, levar até os parentes e BOM! Transformar o mundo num lugar melhor. Bom, seguindo, mas vamos lá. Vem cá comigo. Nem tudo é só bônus. Tem ônus também, né? Nem tudo é só alegria. Quem não tem direito? MEI, autônomo e facultativo. O que é o MEI? É o que tem o MEI. O que é o facultativo? É o estudante que paga o INSS. O que é o autônomo? É o empresário. Eu sou autônomo. Aquele que paga com carnê. Esse também não tem direito. Então, esses três não tem direito. Com um detalhe. E eu chamo a atenção aqui para o detalhe. O detalhe é que faz a diferença e aqui eu chamo a atenção, que é o seguinte, veja bem. Se lá no acidente a pessoa era seletista, é outro negócio. Daí tem direito sim. Então é bem comum a pessoa
Dizer assim, ah, doutor, mas eu sou MEI atualmente, eu não tenho direito. Tá, mas quando teve o acidente? Ah, o acidente foi lá em 95. Em 95 tu era empregado? Era. Então, tem direito. Ah, o que vale, tem um termo jurídico que a gente chama de tempo rege o ato. Então, a lei que vai valer foi a lei aplicada e as regras aplicadas quando do acidente. Então, hoje pode ser MEI, hoje pode ser autônomo, hoje pode ser facultativo. Mas na época do acidente não poderia ser um dos três. Pegou? Maravilha, maravilha, maravilha. Assim que é legal, assim que é legal. Seguindo lá então. Um resumo da ópera então. Quem vai ter o direito? Guarda agora no coração para a gente finalizar aqui, ó. Primeiro, teve o acidente. Buf! Pode ter direito. Segundo, teve uma sequela que prejudica para trabalhar naquela função que exercia em data anterior ao acidente. Buf! Maravilha. Pontinho a mais. E o último, na época do acidente, não pode ser autônomo, MEI facultativo. Beleza? Pegou? Pegou mesmo? Galera, tá me vendo aqui pela primeira vez? Aqui quem tá falando é o Dr. Moraes. Me alegra o coração poder ter compartilhado um pouquinho a respeito de um benefício que eu tanto gosto de trabalhar, que temos praticamente 8 pessoas no escritório trabalhando só em razão dele, e a gente está fazendo um bem danado para muita gente, está transformando vidas, e quem sabe com esse meu discurso, com essa aula, eu possa transformar a tua vida ou levar o conhecimento a ti, de modo que tu possa transformar a vida de outras pessoas. Cara, tu imagina tu ser responsável por transformar a vida de uma pessoa com um benefício do INSS? Isso a gente faz todos os dias aqui no escritório. E eu te convido para fazer parte dessa história do Moraes Advocacia, de transformar a vida das pessoas cada dia mais, um pouquinho e sempre para melhor. Um forte abraço e até o próximo bate-papo aqui no canal. Se já não é inscrito, se já não nos segue, cara, tem algum lugar aqui que você pode clicar e que você pode seguir. E se gostou, cara, do bate-papo, não deixe de compartilhar. Deus ajuda quem ajuda. E vamos sempre nessa pegada do bem, né, galera? De compartilhar conhecimento para evoluirmos juntos.